Professor de inglês, a profissão do futuro. Hello people, good morning. How are you today? I hope you are good. Esse vídeo de hoje vai ser sobre isso mesmo que você viu no título. Professor de inglês, a profissão do futuro. E ele não será a profissão do futuro. Ele é a profissão do futuro. Então, eu vou levantar alguns pontos importantes sobre essa profissão, tanto do que está acontecendo no mundo na atualidade, no mundo global, como da minha experiência de vida e do porquê dessa profissão. Vamos lá. Eu vou levantar o primeiro ponto. O primeiro ponto, vamos falar do crescimento da globalização. O inglês continua sendo uma língua oficial dos negócios, da tecnologia e da ciência. Tanto na Segunda Guerra Mundial, na história da Segunda Guerra Mundial, as pesquisas científicas, depois da Segunda Guerra, na verdade, as pesquisas científicas passaram a ser tudo em inglês. Então, o inglês passou a ser adotado em vários países da Europa por conta disso. Então, pesquisas científicas e depois a tecnologia, eles passaram a adotar o inglês como língua porque as pesquisas eram feitas muito nos Estados Unidos. Então, por exemplo, os grandes cientistas, o Albert Einstein, ele saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos para poder aprimorar e poder desenvolver seus projetos. Então, vários cientistas que desenvolveram seus projetos eles tinham que vir para os Estados Unidos para suas pesquisas também. E que levou isso até hoje. Outro ponto. Empresas multinacionais exigem que falem inglês. Né? Mas eu vou deixar isso depois. Além dessa parte da tecnologia e da ciência, o segundo ponto vai ser o entretenimento. Você vai ver, por exemplo, a cultura pop, o entretenimento como Hollywood, todos passaram a expandir no mundo inteiro. Então, por exemplo, a cultura, né, a cultura pop começou a dominar o mundo inteiro, então o inglês passou a ser até bem mais abrangente. O segundo ponto importante vai ser o trabalho remoto e a internacionalização. Esse é o próximo ponto. Professor de idiomas, não só de inglês, eles podem dar aulas para alunos de diversos países. O inglês também tem outro motivo de ser uma língua mais simples do que as outras, tá? Mas o ponto mais principal foi por conta das pesquisas científicas. O inglês abriu as portas para as plataformas hoje, que são as plataformas globais. Você pode ver que tem a Preply, Cambly e iTalk. São plataformas que você encontra professores nativos do mundo inteiro para você procurar fazer as suas aulas particulares. Essas plataformas é bom tanto para professor nativo quanto para o aluno que está procurando o seu professor ideal. Por conta disso, os países já adotaram a língua inglesa como uma língua oficial. Você pode pegar a Índia, você pode pegar a Coreia do Sul e você pega o Japão, tá? Tirando os países europeus. Agora o próximo. O próximo ponto agora, que é o de hoje, é a expansão do ensino online. Então vamos lá. O professor de inglês, ele é a profissão do futuro, desde que ele seja focado no digital, desde que ele seja focado no online, desde que ele, por exemplo, pode ser também gravar suas aulas, tanto aula gravada quanto é, aula gravada quanto aula ao vivo, ela é útil também. Então, plataformas como Zoom, Skype, Google Meet são plataformas do mundo inteiro. Facilitam o ensino a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso mesmo. Então, por exemplo, você pode ser um professor de idiomas que está no Brasil e se você optar por receber em dólar de tantas pessoas do mundo afora, você recebe em dólar e morando em outro país. Por isso que é muito importante você
ter o domínio do inglês atualmente, porque mais de 70% das informações do mundo inteiro é em inglês. E poucas informações do mundo inteiro chegam no Brasil. Chegam bem depois. Então você não vai ter todas as informações do mundo inteiro só focando no português. Entende? Próximo vai ser. Próximo ponto. Os professores de idiomas podem dar aulas para os seus alunos em outros países, sem poder sair de casa, os trabalhos remotos. Não só além dos trabalhos remotos como professor de idiomas, mas também outras profissões que passaram a ser remotos. E essas profissões que passaram a ser remotos, pode ser trabalho de TI, social media, esses trabalhos que são remotos, que não são de professores, essas outras profissões exigem o inglês. Agora vamos focar num outro ponto, que é a educação como investimento prioritário. A educação como investimento prioritário, ela tem dois públicos. O primeiro público é o público dos pais que querem colocar os seus filhos para fazer inglês desde criança, desde o início. Esse é o público que sempre, por exemplo, você pode pegar o pai até que é professor ou os pais que falam inglês. Eles vão colocar os filhos, se eles tiverem condições melhores, colocar numa escola bilíngue, ou se os pais tiverem condição bem melhor ainda, levar para os Estados Unidos e fazer o high school, que seria aquele ensino, como é o ensino médio, o fundamental, lá nos Estados Unidos. E ele volta aqui para o Brasil já com inglês bem melhor, inglês fluente. Então, os pais já colocam desde cedo. Então, esse é o público infantil, que enquanto os filhos e as crianças precisarem do inglês, a profissão de professor nunca será escassa, nunca será extinta. Você nunca vai ver uma notícia dizendo assim: professor de inglês vai deixar de existir. Nem mesmo com a inteligência artificial. Muito pelo contrário. A inteligência artificial, ela pode até te ajudar você, professor, a como você usar como ferramenta, tanto para suas aulas, para os seus métodos, para divulgar, para, para o seu marketing, para a sua criatividade como professor de idiomas. Se fosse assim, o Google Tradutor e outras ferramentas de tradução iriam substituir os tradutores e intérpretes. E até hoje, as empresas precisam de tradutor, de intérprete. Então elas não dependem só da inteligência artificial. As profissões do futuro que são gestor de tráfego, social media, técnico de inteligência artificial, todas elas também vão precisar do inglês. Para você ser um excelente profissional delas, você já tem que ter já um inglês com uma bagagem principal. Então, se esses profissionais não têm o inglês, eles vão procurar quem? Um professor de idiomas. Jovens e adultos buscam o inglês para melhores oportunidades de estudo e trabalho. Então, esse aqui já é o segundo público. O público são os pais que colocam os seus filhos, e esses são os jovens e adultos que procuram empregos e oportunidades melhores com o inglês. Então, muitas empresas multinacionais, não só empresa americana, empresas do mundo inteiro, empresas francês, por exemplo, você tem que ter o inglês, além do idioma deles. Mas o inglês já é como uma base principal. Eu tomei esse conhecimento também, como eu já vi um casal de amigos que eles foram para a Europa, eles foram para a Itália, e mesmo na Itália, né, para pedir informação, eles começaram a falar inglês, porque eles viram que eram os estrangeiros, e eles não sabiam falar o inglês. Então, dois públicos aí, os filhos, coloca os pais, e jovens e adultos que precisam aprimorar seu inglês. Os adultos, tanto para aqueles que procuram emprego na área, com inglês, né, seja na área de TI, engenharia, seja com marketing, e também adultos que já trabalham em empresas multinacionais, trabalham dentro das empresas e
precisam aprimorar seu inglês ou precisam fazer o inglês porque já estão empregados nela. Então, o inglês não é só importante para você passar numa entrevista de emprego. Ele é importante também para que você se mantenha no seu emprego, para que você continue no seu emprego. Imagina só entre você, profissional de TI que não tem inglês, e um profissional de TI que tem o inglês. E aí começa uma onda de demissões. Quem pode ficar entre você e aquele profissional que tem o inglês? O profissional que tem o inglês. Por quê? Porque ele vai ter mais informações e porque ele se qualificou para isso. Outro ponto importante, falando da inteligência artificial. Próximo ponto. A inteligência artificial, ela ajudou a expandir muitas carreiras também. Tem profissões que elas substitui, mas ela não vai substituir o professor de inglês, deixando isso bem claro. O inglês é essencial para profissionais de tecnologia, de marketing digital, de ciência de dados e também na área de ensino. Quem fala inglês tem acesso a cursos, materiais, oportunidades que não existem em português. Conteúdos, materiais, você vai assistir uma palestra, você vai assistir workshop, você vai assistir um podcast de informações que não existem, que pode demorar muito tempo para chegar aqui no Brasil. E com o inglês você tem as informações e com isso você está à frente de muita gente. Eu, por exemplo, como a maioria dos meus colegas, se tornaram inglês fluente ensinando. Você que é até professor de idiomas ou até estudante de letras que está vendo esse vídeo, mas sente que o seu inglês é intermediário ou é básico, vai, vai procurar um professor melhor do que você, que tem um inglês melhor do que você, estuda todos os dias. Porque porque quando você ensina no nosso cérebro, 99% a gente já absorve quando a gente está explicando, ensinando. Então o inglês nunca vai sair de você. Você pode fazer um intercâmbio de 1, 2, 3 meses e voltar para o Brasil e não praticar o inglês. Você vai esquecer muito rápido. Próxima oportunidade, próximo ponto: salários e flexibilidade. Professores particulares podem definir seus preços e ganhar bem. Uma coisa importante aqui: o professor particular online, né, professor de inglês, você não vai definir o seu preço pelo número de graduações ou doutorados que você tem. Você vai definir seu preço pelo desempenho que você desenvolveu nos seus alunos, pelo resultado que você passou dos seus alunos, pelo conteúdo que você passou para os seus alunos, se eles tiveram ótimos resultados, se vocês atenderam a necessidade dos seus alunos. E aí foram atendidos, tiveram bom feedback, conseguiram falar inglês, aí sim você define seu preço, porque é isso que importa. A profissão permite horários flexíveis e autonomia financeira. Fora ainda que você pode viajar para o mundo inteiro com o seu notebook, com o seu celular e dando aulas em qualquer lugar. Você pode dar aula viajando. Então, falando da minha experiência pessoal, né? Experiência profissional. Professor de inglês é a profissão de futuro, é a profissão do futuro, não é que vai ser, ele é, não é a profissão que vai acabar. Você pode ser o professor de idiomas que ganha pouco. Você pode ser um professor de inglês de escola pública que ganha pouco. Mas entre a profissão que ganha pouco, não significa que essa profissão vai acabar. É diferente. A profissão é a profissão que... A profissão de professor de inglês, tem muitos professores que eu conheço que ganham pouco. Mas isso não é definitivo de que vai acabar. É diferente. Você pode ganhar pouco, mas é melhor você ganhar pouco, se desenvolvendo para que você ganhe mais e ter a sua estabilidade daqui a 30, 40 anos, porque essa profissão não vai acabar, ela vai continuar, tá? Porque enquanto você está ensinando, você também está aprendendo inglês, você também está praticando seu inglês. Como, por exemplo, como também um profissional, do que uma profissão que você pode ganhar muito bem hoje, mas
por um motivo ou outro, pode deixar de existir. E você não sabe por quê. E você vai ver, por exemplo, a minha mãe trabalhou como bancária. As agências fecharam conforme o tempo. Então minha mãe pediu aposentadoria. Mas ela ganhava muito bem. Então tem a profissão que você ganha bem, mas pode estar extinta ano que vem, no outro dia até. Professor de inglês, você pode ganhar pouco hoje, mas vai precisar de mais alunos, vão precisar para amanhã, vão precisar para depois de amanhã, e vão precisar até o fim do seu dia. Então, essa é a vantagem. Você pode ganhar pouco, mas a estabilidade é maior porque a demanda é maior. A demanda é muito grande. E fora outros públicos que eu não coloquei aqui. Por exemplo, eu não coloquei outros públicos. Tem públicos de pessoas que precisam, empresários que precisam de ir a reuniões, viajar para fora, para poder expandir seu negócio, e eles não têm o inglês muito bem. Então, eles vão precisar de professor online. Eles vão precisar de professor particular. Geralmente, eu como por experiência própria, esses empresários vão precisar de professor que seja presencial, e até você. Cobre o valor maior. Cobre pela taxa de deslocamento. Eu faço isso. Quer minha aula presencial? Beleza. Esse é o valor a mais. O valor a mais porque estou me deslocando da minha casa para dar aula para eles. Então, se você souber bem estipular seu preço, seu valor, estudar todos os dias, desenvolver mais, você vai ver que essa profissão nunca irá acabar. Certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Você deixa um like se você concorda ou discorda. Comente aqui. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Então, reforçando aqui: profissão de inglês, a profissão do futuro. Thanks so much. See you next week. Alright? Thanks.